Meu marido me humilha todos os dias, mas agora ele saberá o que é humilhação. Eu sempre fui ensinada que o amor exigia paciência, sacrifício e compreensão. Desde pequena, via nas histórias e nos filmes que o amor verdadeiro era aquele que suportava todas as dificuldades, que perdoava tudo, que resistia ao tempo e às adversidades. Mas ninguém nunca me disse que o amor não deveria me destruir. Eu só percebi isso tarde demais. Luca entrou na minha vida como uma tempestade. Intenso. Avassalador, impossível de ignorar. Ele sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir única, especial, como se eu fosse a única pessoa no mundo que realmente importava para ele. No começo, ele parecia perfeito. Atencioso, protetor, alguém que sempre tinha uma resposta para tudo. Ele dizia que queria me proteger do mundo, que ninguém jamais me amaria como ele. Eu acreditei. Os primeiros sinais vieram de maneira sutil. Pequenos comentários sobre minhas roupas, sobre o jeito que eu falava. Você é muito ingênua, ele dizia com um sorriso indulgente. Precisa aprender a ser mais forte. Eu achava que ele só queria o meu bem, que estava tentando me tornar uma pessoa melhor. Mas aos poucos, fui percebendo que a única coisa que ele queria era me moldar à sua imagem, me fazer acreditar que eu só tinha valor através dos olhos dele. Logo, os comentários se transformaram em críticas constantes. Nada do que eu fazia era bom o bastante. Ele começou a questionar minhas amizades. Elas são más influências, dizia. Só querem te ver fracassar. A princípio, eu duvidei. Mas com o tempo, suas palavras se infiltraram na minha mente. Ele me fazia acreditar que minha família não me compreendia, que só ele estava ao meu lado de verdade. Eles nunca vão te apoiar como eu apoio, ele dizia. E eu acreditei. Meus dias passaram a girar em torno dele. Cada mensagem, cada ligação, cada olhar que ele lançava na minha direção me controlava. Ele decidia o que eu vestia, para onde eu ia, com quem falava. Aos poucos eu fui desaparecendo dentro de mim mesma, deixando de ser quem eu era para me tornar alguém que ele aprovava. Mas nada nunca era suficiente. Se ele gritava comigo, eu pensava que devia ter feito algo errado. Se ele me ignorava por dias, eu assumia que era culpa minha. Eu me encolhia, me diminuía, e mesmo assim ele sempre encontrava algo em mim para criticar. Eu era uma prisioneira dentro da minha própria mente, acorrentada por dúvidas e medos que ele plantou em mim com precisão cirúrgica. A pior parte foi quando comecei a me desculpar por tudo. Ele me traía e de alguma forma fazia parecer que a culpa era minha. Se você fosse mais carinhosa, eu não precisaria buscar isso em outro lugar, ele dizia. Você me força a fazer essas coisas. Eu chorava, pedia perdão, tentava ser melhor. E ele sorria, satisfeito, sabendo que ainda tinha controle sobre mim. Mas tudo mudou na noite em que ele me empurrou contra a parede. Foi rápido, inesperado, mas naquele instante algo dentro de mim quebrou. Pela primeira vez em anos, eu vi Luca pelo que ele realmente era. Um homem fraco, inseguro, que só conseguia se sentir poderoso ao esmagar os outros. E eu decidi que não seria mais sua vítima. Então, eu decidi que não seria mais sua vítima. Minha vingança não foi rápida, não foi impulsiva. Eu passei meses planejando, observando, reunindo cada detalhe sujo sobre ele. Descobri suas traições, seus negócios ilícitos, os inimigos que ele fez ao longo dos anos. Eu me aproximei de cada uma de suas vítimas, de cada pessoa que ele usou e descartou sem remorso. Conectei os pontos, montei um dossiê impossível de ser ignorado. Eu sabia onde ele escondia dinheiro, com quem fazia negócios, quais eram seus pontos fracos. E então comecei a agir. Enviei provas para as pessoas certas. Espalhei sua verdadeira face para aqueles que ainda acreditavam em sua fachada perfeita. Um a um, seus aliados se afastaram. Seu império começou a ruir. Empresas encerraram contratos com ele. Investidores retiraram seu dinheiro. Seus cúmplices começaram a ser investigados. E logo todos estavam fugindo, deixando Luca para trás. Sua credibilidade foi destruída, sua influência evaporou como fumaça. Ele tentou me ameaçar, tentou me manipular, tentou recorrer às mesmas táticas de antes. Palavras doces, promessas de mudança, gritos de desespero. Mas eu já não era mais a mulher que ele conhecia. Eu estava no controle agora. Eu fiz questão de assistir a sua queda de perto. No momento em que ele percebeu que não havia mais saída, que tudo o que ele construiu à base de mentiras e manipulação estava desmoronando, eu vi o verdadeiro Luca, um homem pequeno, patético, sem mais ninguém para pisotear. E eu saboreei cada segundo daquele momento. A última vez que vi Luca, ele estava desesperado. Ele me procurou, implorando ajuda, tentando usar as mesmas palavras que um dia me prenderam a ele. Mas eu apenas sorri. Você sempre disse que sem você eu não seria nada. Luca, mas veja só quem se tornou um nada agora. E então eu fui embora, livre, forte, indestrutível. Mas minha história não terminou ali. Eu reconstruí minha vida com cada pedaço que ele tentou destruir. Retomei amizades, me reconectei com minha família, busquei ajuda e recuperei a pessoa que fui antes de Luca. E mais do que isso, me tornei alguém nova, alguém inquebrável.
Abri minha própria empresa, ergui um império baseado no que ele tentou me tirar: liberdade, poder e respeito. Cada conquista era um lembrete de que eu venci, que ele não destruiu minha essência, apenas despertou minha força. E quando ouvi que Luca havia deixado a cidade, falido, humilhado e sozinho, apenas sorri. Minha história não é apenas sobre vingança, é sobre renascimento. Sobre olhar no espelho e ver alguém que sobreviveu ao inferno e saiu mais forte do que nunca. Porque a maior vitória não foi destruir Luca, foi me reconstruir sem ele. Curte e compartilha. Agora você pode ouvir a história completa através do link na bio.